continuidade ao tema O Céu e o Inferno, sobre o esboço do inferno cristão. É um estudo que está sendo feito e vamos dar continuidade a esse estudo. O homem acreditou por intuição que sua vida futura, após a morte, seria feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal praticado nesse mundo. As penas e recompensas seriam reflexos dos instintos predominantes, ou seja, aquele que guerreava e se sentia feliz pelas honras conferidas à bravura. Os caçadores se sentiam felizes na abundância da caça. O empreendedor no retorno do dinheiro investido, ou seja, nessa época, o homem imaginava para as penas e gozo futuro um quadro mais material. Ele não estava ligado à parte espiritual. Isso, de acordo com o livro, é em 1865. E o que é que vem ser a palavra inferno? Qual o significado dela? Ela vem do latim inferno, que significa o que está abaixo, referindo-se a um mundo subterrâneo e sombrio, onde em culturas antigas as almas dos mortos residiam como um local de punição. Nesta época, no momento que este livro foi lançado, que ele foi escrito, o inferno era exatamente as pessoas que morriam, elas iam fatalmente para um local sombrio, subterrâneo, onde seria um local de punição. Para a Igreja Católica, o que significa a palavra inferno? É um estado de separação eterna de Deus, reservado para aqueles que rejeitam a salvação. A mesma definição se aplica ao protestante. E aí, na hora que eu estava montando essa pequena apresentação, eu achei que seria interessante apresentar para vocês o que é o inferno para outras religiões. Para o islamismo, o inferno é chamado de Jahannam, um lugar de sofrimento e fogo ardente. É reservado para quem desobedeceu a Alá. Para o hinduísmo, o inferno é chamado de Naraka, palavra sânscrita que significa lugar de tormento. E para o espiritismo, o que é que significa? Segundo Kardec, a ideia de vida futura está ligada ao desenvolvimento do senso moral, da noção entre o bem e o mal, e o inferno é um estado da alma, não é um espaço nem lugar. Mas na época que esse livro foi escrito, o inferno significava que existia um lugar geográfico. E aí, como no texto, no livro, a gente está apresentando a definição de cristão e pagão, qual seria a diferença entre a definição do cristão e do pagão? O cristão seria o indivíduo que é batizado e adere aos ensinamentos da Igreja Católica. Uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus. E que foi profetizada na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E a definição de pagão seria exatamente contrária ao catolicismo. E agora a gente vai entrar exatamente no esboço do inferno cristão. Na época, na opinião dos teólogos e dos poetas, existiam 3 situações, onde, muito interessante, para eles, os condenados e santos deveriam ressuscitar no dia do juízo final. É bastante incoerente, né? Mas, para aquelas almas que eram consideradas condenados, eles deveriam ressuscitar, ou seja, voltar ao corpo, em corpos maculados e desfigurados. Para os santos, aqueles que eram identificados como santos depois de sua morte, eles deveriam ressuscitar nos mesmos corpos que os revestiam em vida. E para os eleitos, aqueles que eram considerados eleitos, deveriam ressuscitar em corpos purificados. Ou seja,
no livro, o que está descrito é que os mortos ressuscitariam. E aí, no inferno, eles dizem o seguinte: não haveria espíritos puros, porém homens como nós. O inferno era um lugar físico, imagine. Era um lugar físico, geográfico, uma vez que seria povoado por criaturas terrestres com pés, mãos e bocas. Então, eles estão dizendo, lá em 1865, que aquele que morresse, que fosse independente de como ele iria se apresentar, se condenado, santo ou eleito, ele iria ressuscitar. Ele iria ressuscitar. O corpo iria voltar a ter vida, né? E ele teria pés, mãos, braços e tudo mais. Mas tudo bem. E qual a diferença entre o inferno pagão e o inferno cristão? O inferno dos pagãos e cristãos, descritos e dramatizados pelos poetas, se perpetuou. Comparando-os, podemos encontrar, salvo os nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias entre eles. Num e no outro, o fogo material é o elemento básico das torturas, porque simboliza os mais cruéis sofrimentos. Cada conceito religioso tem suas narrativas. Para o inferno pagão, todos iam para o inferno, porque era o local dos mortos. E para o inferno cristão, há no seu conceito o céu para os bons e o mal, e aqueles que são mal, considerado mal, que vão para o inferno. E aí vem uma pergunta. De acordo com os teólogos, será que no inferno estaremos sós? E a resposta é não. Em muitas narrativas religiosas e mitológicas, Lúcifer é o líder dos demônios, ou o demônio principal, enquanto os demônios são entidades menores que trabalham sob o comando de Lúcifer, ambos associados ao mal. Os demônios fazem parte de uma falange do mal e se reportam aos seus príncipes e exércitos. Trabalham de forma escrava e não se furtam da maldade e das ordens recebidas. O chefe de todos eles seria, no caso, Lúcifer. Tudo isso baseado naquilo que os teólogos e os poetas da época lançaram, quer dizer, foi dito como uma narrativa real. E aí a gente pergunta, será que os demônios tinham uma função? Esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiram e fizeram na terra. Exemplo, os espíritos delinquentes da gula são castigados pelo demônio da glutonaria, ou seja, eles diziam que a pessoa morria, quando chegasse lá, ele era um espírito que comia muito, vamos imaginar, uma pessoa que comia muito, e aí ele iria ser obsediado, ele iria ser recebido, ele iria ser orientado pelo demônio da glutonaria. Os preguiçosos seriam castigados pelos demônios da preguiça. E os luxuriosos seriam castigados pelos espíritos da devassidão e assim por diante. Para melhor atormentarem os homens em seus corpos, os demônios tomam corpos. Uns têm asa de morcego, cornos, couraças de escamas, dentes agudos, se apresentam armados de espada, se transformam em leões, víboras, apenas com a intenção de causar sofrimento. E aí eu fiz essa ilustração para a gente ter uma ideia do que o livro fala sobre o que seria o demônio. Acho que a terceira imagem ela é a mais bonitinha, mas vamos lá. E aí, agora, eu queria... eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por Divaldo Franco, e para mim ele era fenomenal. E aí eu encontrei uma entrevista dele sobre
o que seria o inferno. E achei que seria interessante, só um pedacinho, vocês escutarem. Estou sem som, Pedro. Por quê? Estou sem som. Está sem som porque não foi programado para passar com som. Você não deu essa informação. Para Luís. Para poder ter som, tinha que ter dado essa informação. Mas ele estava passando. Como está ligado, não dá som. Ah, tá. Tá ok. Ok, gente, sem problema. Vamos lá. Qual a nossa percepção sobre as imagens que vêm a seguir? Deem uma olhada aí. Como vocês veem as pessoas drogadas? Qual é a percepção, gente? Qual é o sentimento? Sofrimento. Como? Pena. O que mais, gente? Certo? Vocês acham que isso é um estado emocional? Uma pessoa que está se drogando, qual é a emoção? Qual é a dor? Existe dor, existe sentimento, existe sentimento de abandono, sentimento de raiva, sentimento de desilusão, sentimento de pobreza, sentimento de desamor. Guerra. As pessoas que estão na guerra, eu imagino que a grande maioria dos soldados, são obrigados a ir para a guerra. Mas a maldade que muitas vezes eles fazem com o civil, né? É algo destruidor, é algo desumano, né? É claro que ele está cumprindo uma ordem do homem, né? Porque quem mandou ele para a guerra foi o presidente. Mas quando ele vai para lá, vai para essa situação, ele destrói vidas, ele destrói pessoas, ele destrói sonhos. E aí, quando vocês olham para essa cela, olha que cela maravilhosa, superlotada. Ah, Gorete, mas se o cara matou, ele tem que ir para uma cela assim. Se ele roubou, a questão é qual o sentimento que é gerado no momento que essas pessoas estão aí dentro. Será que é um sentimento de amor? Será que é um sentimento de tranquilidade, de equilíbrio? É um sentimento de profunda desumanidade? Eu sempre quis ter a oportunidade de fazer um trabalho dentro de um presídio, mas nunca fiz. Por outro lado, eu sempre tive medo. Mas isso para mim, isso aí que eu estou apresentando para vocês, é o verdadeiro inferno. Eu não tenho dúvidas disso. A depressão, gente, o mal do século. A depressão é algo que vem silenciosamente na vida da gente. E não importa a idade. Não importa se somos casados, solteiros, crianças. Ela vem. É uma tristeza profunda. E quando a gente está com aquela tristeza profunda, a gente não olha, a gente não consegue ver o bom. A gente só consegue ver o ruim, o mal. Eu já tive depressão.
E eu diria para vocês que foi um momento terrível na minha vida. Mas eu fui ajudada, porque eu procurei ajuda, eu procurei um psicólogo, eu procurei um psiquiatra para ser ajudada. É claro que muita gente não tem a condição de procurar um psicólogo e procurar uma ajuda. É uma realidade. Mas eu tenho uma amiga no Brasil, que ela é terapeuta, e eu digo, minha amiga, você deveria estar muito rica, porque é tudo que as pessoas estão precisando, é de serem ouvidas. Gente, eu não sei se é porque eu tenho 65 anos, mas acho que a gente precisa de muito pouco. E uma coisa que a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa é de ser acolhida. É de ser abraçada. Às vezes, um abraço faz toda a diferença. Às vezes, você pegar na mão de alguém, passar uma energia boa para alguém. Nota 1000. A gente não tem ideia de como a gente pode estar ajudando alguém. Um sorriso. Gente, um bom dia faz toda a diferença. Imagine você entra dentro de um ônibus e o motorista, lógico, ele tem as razões dele, né? Eu não vou tirar as razões dele. Está emburrado. Aí, coitado, começou cedo, está tudo certo. Tem os problemas dele e tudo mais, mas você dá bom dia e ele não responde. E quantas ações que são provocadas no dia a dia e que a gente vivencia, mas não nos melhora. E a depressão realmente é o mal do século. Eu não sei se vocês conhecem aqui um palestrante espírita chamado Rossandro Klinger. Nota 1000. Se vocês um dia puderem colocar no YouTube para assistir, as palestras dele são maravilhosas. Ele é um psicólogo. E aí, a miséria. Quando a gente vê as pessoas catando lixo, será que a gente não se reporta ao inferno? Porque, veja, uma coisa é eu estar na minha casa, ter vontade de comer um camarão e não comer, porque eu não tenho camarão para comer. Mas outra coisa é eu precisar do básico, de um pão, e eu não ter. Outra coisa é você ver uma criança chorando com fome. Será que isso não é um inferno aqui na Terra? Será que a gente não pode ver dessa forma? Agressão física. Às vezes a gente não é agredido fisicamente, mas é agredido moralmente, emocionalmente, uma palavra. Às vezes não, várias vezes. Dói a alma, dói o coração. E quantos de nós somos agredidos diariamente? Seja pelo filho, pelo vizinho, pelo marido, por nós mesmos. Porque a gente se apunhala, a gente se culpa e, às vezes, existem problemas na casa, por exemplo, na nossa família, e a gente acha sempre que a responsabilidade é só nossa. Isso é uma agressão, né? Isso é uma agressão. E a agressão pode ser física ou psicológica, mas ter uma atitude para mudar isso é fundamental. E será que nós temos coragem de termos essa atitude para mudar uma situação de desamor? Quantos de nós não temos? Quanto de nós não sabemos dizer não? Quanto de nós calamos?
Eu fiz um levantamento, só para a gente ter uma ideia. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 3 milhões de pessoas morrem por ano devido ao abuso pelo consumo de droga e álcool. A guerra. Em 2025, várias guerras e conflitos estão acontecendo. Entre Israel e Hamas, guerra civil no Sudão, tensões no Mar do Sul da China, Rússia e Ucrânia, e entre áreas do Mianmar e região do Sahel. Depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Miséria. Estatística da Organização Mundial de Saúde, em 2025, diz que 690 milhões de pessoas vivem em pobreza extrema, vivendo com $2,15 por dia. Mais de 2 bilhões e 800 milhões de pessoas vivem com renda entre $2 e $6. Reflexão. Allan Kardec, segundo Allan Kardec, o céu e o inferno não são lugares definitivos, mas um estado de consciência. De acordo com a declaração de Divaldo Franco, o céu é a plenitude que buscamos e o inferno são nossos conflitos. Qual o sentimento que existe nessas imagens apresentadas aqui? Medo, ódio, raiva, falta de esperança, abuso, tristeza, melancolia, violência, agressão, desrespeito. São esses os sentimentos que são gerados por todas essas imagens que eu passei para vocês. Aí a pergunta que vem: como deve estar o emocional dessas pessoas nas imagens apresentadas? Existe conflito emocional e psicológico? Aí eu perguntaria para vocês, se eles morrerem hoje nessa condição, em que sintonia e frequência ocorrerá seus desencarnes? Olha, gente, vamos imaginar o seguinte: eu sou uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que uso droga. Aí eu tomo uma overdose e morro. Como é que vocês acham que eu chego do outro lado? Porque eu estou num puro inferno. Eu estou em dor, eu estou triste, eu estou melancólica. Eu estou com todos os sentimentos ruins e eu preciso buscar aquela droga para sair um pouco da minha dor. Se eu desencarno na paz? Vocês acham isso? Eu desencarno na tranquilidade, no equilíbrio, no amor? Não. Qual o estado de consciência dessas pessoas? Ao desencarnarmos, transportaremos essa energia de dor e sofrimento ou não? Vocês acham que a gente morre, está lá naquela prisão superlotada? Alguém pega uma faca, dá uma facada numa daquele preso e ele desencarna. Ele sai com energia de dor e sofrimento? Ou quando ele sai dali, ele sai na paz? Não. Estou passando... Tem pessoas que dizem assim, seria bem melhor que eu morresse para eu acabar com a minha dor. Que grande ilusão, né? Eu já escutei bastante isso. Então, poderemos concluir que o inferno existe dentro de cada um de nós. É um estado da alma. E será vivenciado aqui e depois do nosso desencarne. Vocês acham que faz sentido essa colocação, que é um estado da alma, ou vocês acham que faz sentido o que foi escrito no livro O Céu e o Inferno,
em que as pessoas, todas as pessoas que morressem, naturalmente iriam para o inferno, né? E aquelas pessoas iriam ressuscitar fisicamente. E porque todas as pessoas eram pecadoras. Faz mais sentido para vocês o que o Espiritismo coloca, que é um estado de alma? Ou vocês acham que não? Que a gente vive, a gente amanhece o dia, chegou um boleto. Aí, chegou um boleto, né? Aliás, não chega um, né? Chega alguns. Aí chegou um boleto, a gente, muitas vezes, a gente não tem o dinheiro para pagar. E a gente acorda de manhã com aquele papel na frente. Vai para o trabalho. Pega o ônibus. Aí o motorista não diz nem bom dia, nem bota, nem um sorriso, né? Gente, um sorriso faz tanta diferença. Não vou falar de abraço, que a gente não vai abraçar o motorista, mas eu adoro abraçar, mas tudo bem. E aí, quando a gente vai para o trabalho, aí o chefe está de mal com a vida. Pode acontecer, né? E aí, às vezes, não nos trata tão bem. E a gente tem metas a cumprir. Eu não sei se vocês sabem o que é metas a cumprir, que é um negócio de arrancar os cabelos da cabeça. E que eu, particularmente, já vivenciei isso, porque eu trabalhei numa empresa que todos os dias a gente tinha meta. E todos os dias o meu gerente dizia, se não baterem a meta, demissão. Vocês sabem o que é viver dia após dia com uma situação assim? Que talvez vocês também vivam, de alguma forma. E quando vocês chegam em casa, na grande maioria das vezes, a gente está destruído, né? A gente precisa estar muito fortalecido para chegar em casa bem. E para dar a volta por cima. Beijar, abraçar, acolher os filhos, o marido, e dizer, meu Deus, amanhã vai ser um outro dia. E tudo vai ser melhor. É difícil. É muito difícil. E aí, gente, para a gente concluir esse tema, o escritor fala o seguinte, ele fala da ressurreição dos corpos, que para os teólogos, Deus, está lá escrito, Deus retiraria do sepulcro os corpos de barro com suas enfermidades. Este seria o primeiro milagre. E o segundo milagre seria ele devolver a vida a esse corpo. Isso na época dos teólogos e dos poetas. Impossível, né? Inexplicável. Essa foi uma interpretação teológica da época. O entendimento de Kardec dentro da lógica espírita é que a ressurreição mencionada não é o corpo que ressuscita. O que Kardec diz é que a ressurreição mencionada não se refere à volta do corpo físico. Para o Espiritismo, o que se refere à volta do corpo, o que se refere à volta do corpo é o espírito. Neste contexto, o primeiro milagre seria a sobrevivência do espírito à morte do corpo. E não haveria o segundo milagre, porque o corpo material não ressuscita. Eu desejo, espero ter deixado com vocês uma mensagem, um pouco de reflexão sobre o nosso inferno interior, que são muitos, mas eu acredito imensamente que não é o centro, que o estudo, que o entendimento do Espiritismo, que essa disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, que a disponibilidade de tomarem um passe, que a procura para fazer uma fluidoterapia,
que chegar, conversar com a irmã Leonor, abrir um evangelho, ler algum texto. Eu estou a imaginar, eu amanheci o dia, eu me lembro, desculpe, eu falo algumas coisas de mim porque são reais e podem servir de exemplo. Em alguns momentos da vida, eu entrava no banheiro da empresa, na casa de banho da empresa, e ia rezar, para buscar força. E eu acho que essa busca, ela tem que ser diária, gente. Olha, não é um dia na semana, são todos os dias, todos os dias. Acreditar que as coisas podem melhorar. Imaginar que cada um de nós temos os nossos infernos, mas que a gente precisa viver um dia a cada dia, e precisamos ter a certeza que nós não estamos sozinhos, e que a espiritualidade de luz vai estar ao nosso lado, se nós chamarmos, se nós tivermos um olhar, para dizer assim, fechar os olhos e dizer assim, meu Deus, dá força hoje, porque a força está pequena. Tenham a certeza que é um dia atrás do outro. E reflitam sobre essa melhora interior de cada um de vocês. Muito obrigada a todos e uma boa noite.